É véspera de Natal e o torcedor vascaíno quer saber do seu presente. Será que vem alguma coisa pelas próximas horas? A expectativa é grande para que isso aconteça, para que o presente de Natal do torcedor vascaíno venha a ser o anúncio da renovação do contrato do técnico argentino Ramon Ángel Dias. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, sobre a expectativa que hoje gira em torno do Vasco da Gama sobre a oficialização dessa renovação contratual. Além disso, é claro, da renovação de Ramon, o torcedor vascaíno também quer saber sobre reforços, até porque os outros clubes do futebol brasileiro já iniciam as suas movimentações no mercado. Grêmio contratou Soteldo, Fluminense contratou Renato Augusto, Flamengo contratou um dos melhores meias do futebol sul-americano, que é o De La Cruz, São Paulo está contratando, Palmeiras está contratando, e o Vasco? Cadê o Vasco na janela? Cadê o Vasco no mercado? São as perguntas que, é claro, o vascaíno faz. E a gente vai falar também sobre isso aqui neste Fala Gigante, trazer informações importantes sobre o volante Souza, informações importantes sobre saídas, renovações, tudo isso aqui neste vídeo. Mas é claro, Vascão, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, você que está aí e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 120 mil inscritos e é claro, vascaíno, contamos muito com a sua presença e o seu apoio aqui embaixo. Tá vendo essa palavrinha inscrever-se? Você que ainda não é um inscrito no nosso canal, aperte nela e venha fazer parte agora da nossa família. Já se inscreva. Além disso também, é claro, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. O canal do Gigante Vasco conta muito com você, principalmente nessa véspera de Natal. Quer dar um presente ao nosso canal? Se inscreva aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Então, mas vambora, né? Melhor dizendo, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois é de fato um Fala Gigante bastante movimentado. Hoje é véspera de Natal, mas sabemos muito bem que o Vasco da Gama não para, principalmente se tratando de informações sobre essa reformulação para 2024. Alexandre Matos, que esteve presente nos Estados Unidos nesses últimos dias e ainda se encontra em território norte-americano, conversou diretamente com a empresa norte-americana para tratar exatamente sobre a reformulação para o ano de 2024. O Alexandre Matos, que chegou muito focado ao Vasco para tratar exatamente desse processo de reformulação. Alexandre Matos, que tem convicção, isso é algo importante, né? A certeza, a convicção que o investimento que será feito no Vasco fará do Vasco da Gama um time forte. A expectativa hoje, né, aquilo que inclusive foi colocado em contrato, é que o Vasco receba 270 milhões de reais para o futebol. Esse é o dinheiro que a empresa norte-americana terá que aportar ao Vasco da Gama durante esse ano de 2024. E com 270 milhões de reais dá para se fazer muitas coisas, dá para pagar dívida, dá para melhorar a estrutura do CT Moacir Barbosa, dá para contratar, dá para mudar muito o que é hoje o Vasco da Gama. Então essa é a grande expectativa, de que com esse aporte o Vasco possa se colocar novamente entre os principais clubes do futebol brasileiro. Ficou-se também, inclusive, a dúvida, né? Será que o Alexandre Matos vai ficar no Vasco? Será que o Alexandre Matos vai sair? Depois da conversa com os norte-americanos, ele viu que o projeto que foi mostrado não era uma realidade, ele vai pedir para sair do Vasco. Ficou essa dúvida na cabeça do torcedor vascaíno nestes últimos dias também, mas não é uma verdade. Alexandre Matos vai permanecer. Em nenhum momento o diretor executivo pensou em desistir desse projeto do Vasco da Gama. O planejamento apresentado, inclusive, na reunião que aconteceu nesta última quarta-feira entre Alexandre Matos e o grupo norte-americano, trouxe essa convicção, né, de que Alexandre Matos é o nome ideal e trouxe também a convicção a Alexandre Matos de que vai dar tudo certo nesse projeto de reformulação no Vasco. Então não há qualquer chance nesse momento de dar ruim, não há qualquer chance, né, do Alexandre Matos demandar deixar o Vasco da Gama de lado e o Vasco sofrer com a saída do diretor executivo. O Vasco vai forte ao mercado e o Alexandre Matos, inclusive, trouxe nessa linha do tempo, se é assim que nós podemos falar, do que será feito no Vasco. Em uma entrevista ao jornal Lance, nós já trouxemos isso a vocês na manhã deste domingo, desta véspera de Natal, mas faço questão de voltar a falar sobre isso aqui neste Fala Gigante. O Alexandre Matos deixou muito bem claro que é um processo, ele está respeitando exatamente esse processo. Em minha entrevista, ele disse assim, olha as palavras do Matos: estamos trabalhando diariamente com celeridade e em conjunto com a comissão técnica.
Nessas palavras, o Alexandre Matos até confirma a manutenção do trabalho de Ramon Dias para 2024, né? Confirma que ele ficará no Vasco, pois esse contato entre Ramon e Alexandre Matos é diário. Ele continua, né, na análise de novas contratações. Iniciamos, e aí é o projeto, é o processo, né, de Alexandre Matos à frente do Vasco. Iniciamos, ou seja, a primeira parte, olhando para dentro de casa, alinhando quem fica e quem sai em relação aos atletas em fim de contrato. Ou seja, primeiro trabalho, olhar para dentro de casa. Primeiro trabalho, olhar para dentro do elenco do Vasco. Primeiro trabalho, entender quem fica e quem sai para o ano de 2024. E a partir disso, a partir de entender como ficará o elenco do Vasco com as peças que há atualmente dentro do elenco, pensar olhando para fora, pensar em trazer atletas. E aí ele vai para a segunda parte. Em breve vamos começar a anunciar quem chega para somar ao time. Ou seja, em breve os anúncios irão acontecer. Primeiro, se olha para dentro de casa. Primeiro, se olha para dentro do elenco. A partir disso, começam os anúncios. Sobre exatamente olhar para dentro de casa, isso já está sendo feito. O Vasco tinha 10 atletas com vínculo contratual se encerrando agora, no final de 2024. E nesse momento, a grande maioria das situações já foram resolvidas. A grande maioria das pendências, né, já tiveram uma definição, ou de saídas, ou de permanências. Como, por exemplo, Gabriel Dias, Sebastião Ferreira, Robson e Alex Teixeira. 4 atletas que tinham o seu contrato se encerrando agora no final do ano e não ficarão. O Vasco já comunicou oficialmente que eles voltarão para os seus clubes, quem tinha contrato vigente com outro clube, e quem não tinha contrato que ficaria livre no mercado, ficará livre no mercado. O Vasco não teve a questão e o interesse de que eles permanecessem dentro do elenco. Do restante dos 10, no caso 6, o Rossi tinha um gatilho no seu contrato que renovava automaticamente seu vínculo contratual com o Vasco, então Rossi teve vínculo contratual renovado até o final de 24. O Maicon também teve o contrato renovado até o final de 24. E agora restam mais 4 nomes, 4 incógnitas. Quem são essas incógnitas? Goleiro Ivan, o volante Zé Gabriel, o lateral direito Paulinho e também o volante Praxedes. São as 4 últimas situações, falo de vínculo contratual apenas até o final de 23, que o Vasco precisa resolver. Então vamos por parte para explicar elas, para depois a gente entrar no assunto sobre reforços. Vamos por essa linha temporal que Alexandre Matos traçou para o Vasco da Gama. Primeiramente, o goleiro Ivan. Qual é a situação desse goleiro que temos a trazer aqui a vocês? O Ivan não vai ficar no Vasco da Gama. O Ivan é um nome grande, e essa é uma realidade. O Ivan é um nome de seleção brasileira. O Ivan é um nome de Zenit. O Ivan já foi considerado a maior promessa de número 1, ou seja, de goleiro do futebol brasileiro em determinado momento. Não deu certo no Corinthians. Foi emprestado ao Vasco com expectativa de ganhar minutagem, conseguir a titularidade e conseguir, enfim, voltar, né, a ter um bom momento de sua carreira, mas o Vasco pagou pelos direitos econômicos do Léo Jardim. E qual é a situação do Ivan? O Ivan quer ter minutagem em 2024. O Ivan ainda é um goleiro jovem. O Ivan quer jogar. O Ivan não quer ser a sombra de ninguém. E por isso ele não quer ficar no Vasco. Não pela instituição Vasco, mas a gente entende. Ele, como profissional, quer pensar grande. Então ele, nesse momento, quer dar um passo atrás em sua carreira, sair de um gigante como o Vasco da Gama para ir para um América Mineiro, não pelo América Mineiro também como instituição, mas para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, exatamente para ter minutagem. Hoje o América Mineiro se aproximou de um empréstimo pelo goleiro Ivan junto ao Corinthians, e a expectativa é que realmente em 2024 Ivan vista a camisa do clube de Minas Gerais e não fique no Gigante da Colina. Então, mais um nome com a situação resolvida, que tinha contrato vigente até o final do ano. Ivan. Vasco deve ir até o mercado à procura de um nome para a posição. E agora restam os 3. Paulo Henrique, Praxedes e Zé Gabriel. Zé Gabriel, negociação muito bem encaminhada para a renovação contratual do volante. Teve propostas do futebol russo, mas a informação que tivemos é que o Zé Gabriel quer ficar no Vasco da Gama. O desejo hoje do volante é de permanecer no Gigante da Colina, e um acordo com o Vasco já está encaminhado. Um acordo até o final de 2025, ou seja, mais 2 anos de contrato entre Zé Gabriel e Vasco da Gama. Uma peça que foi pedida por Ramon Dias para ficar no ano que vem. Uma peça que foi muito utilizada pelo técnico argentino no Vasco da Gama e vai ficar para a próxima temporada. Então, mais uma situação resolvida. Dito isso, temos mais 2 situações. Uma também está muito bem encaminhada.
que é a situação do Paulo Henrique. Rodrigo Caetano, nesses últimos dias, confirmou que o Vasco procurou sim já o diretor executivo do Atlético Mineiro para tratar sobre o interesse de compra do Paulo Henrique, porém até o momento nenhuma proposta teria sido oficializada. A expectativa é que essa proposta venha a ser colocada à mesa do Galo nesses próximos dias. Clubes do futebol brasileiro e da MLS, a Major League Soccer do futebol norte-americano, já procuraram o Atlético Mineiro pela compra dos direitos econômicos do Paulo Henrique. O Atlético não vai renovar o empréstimo. O Atlético quer a venda desse jogador, até porque o Paulo Henrique tem contrato com o Galo apenas até o final de 2024. Então não é viável para o Atlético Mineiro emprestar o jogador para outro clube, até porque se emprestar novamente para o Vasco, no final do ano que vem ele ficará livre no mercado, o Atlético não vai ganhar nada em cima do passe do jogador. Dito isso, hoje o Atlético quer vender o lateral direito. O Vasco tem interesse na sua compra, mas precisa ainda oficializar, formalizar algo junto ao clube de Minas Gerais. Mas é um interesse do Vasco, é um desejo de Ramon Dias contar com o futebol de Paulo Henrique para o ano que vem. E a outra incógnita, é claro, é Bruno Praxedes. Praxedes, um volante de 21 anos, que pertence ao Bragantino. A compra mais cara da história do clube paulista, que o Vasco tem interesse na sua compra. Ramon Dias quer também o Praxedes para o ano que vem no Vasco da Gama. Mas a grande incógnita nessa situação toda envolve a questão do passe de Praxedes. Praxedes é um atleta que custa 25 milhões de reais. Isso que foi colocado na cláusula de compra do jogador no seu contrato com o Vasco da Gama. Na cláusula de opção de compra. O Vasco acha um valor muito alto. O Vasco não tem um desejo inicial de pagar esse valor altíssimo. Mas ao contrário disso, a 777 Partners acha que vale a pena o investimento no Praxedes, pois é um jogador novo, um jogador que a própria empresa norte-americana vê com potencial de revenda futura. Então hoje há esse grande problema. A empresa enxerga o jogador com uma grande margem de evolução, a empresa enxerga o jogador com uma grande potencial de revenda, Ramon Dias quer a permanência, mas o Vasco da Gama como SAF, como departamento de futebol, entende que não vale a pena gastar 26 milhões de reais no Praxedes e principalmente pagar 26 milhões de reais agora nesse atleta pode fazer com que possa impactar, né, melhor dizendo, a vinda de outros jogadores, porque o Vasco vai ter um caixa menor para gastar em outros ativos. E aí fica essa dúvida hoje sobre a compra dos direitos econômicos. O Vasco vai negociar também, mas a situação de Praxedes é uma incógnita. Então, dos 10 nomes que tinham contrato até o final do ano, hoje restam apenas definir 3 situações. A renovação, oficializar a renovação do Zé Gabriel, comprar os direitos econômicos do Paulo Henrique, e entender a situação de Praxedes. De resto, internamente, o Matos já conseguiu arrumar a casa. E aí vamos para a segunda parte do que o Matos falou, que em breve os anúncios irão acontecer. E o mercado está muito movimentado se tratando de Vasco. A primeira grande movimentação é de um jogador de dentro de casa, que é o Souza, né? E qual é a situação do Souza? O Souza hoje tem uma proposta do futebol turco. O Souza hoje está muito bem encaminhado, inclusive. Informações que nós temos é que o Souza até já acertou, né, a sua ida para a Turquia. Um atleta que recebeu uma proposta muito interessante do Beşiktaş. Acredito que é esse o nome do clube. Um clube de média prateleira, de segunda, terceira prateleira do futebol turco. E nesse momento o Souza já teria até comprado as passagens para o seu retorno à Turquia. Mas o desejo do Souza de ficar no Vasco da Gama é tão grande. O clube, né, no caso, é o Istanbul Başakşehir. Pra gente trazer o nome certo. O desejo do Souza de permanecer no Vasco é tão grande que ele colocou uma data limite. A data limite que ele deu ao Vasco da Gama é até o dia 25. Por quê? Porque o Souza já tinha um acordo com o Paulo Brax para vestir a camisa do Vasco. Mas agora com a chegada do Alexandre Matos, nenhuma conversa aconteceu. E o Souza tá nessa incógnita, né, de se vem pro Vasco, se vai vir, se não vai vir, tá meio que ao léu, foi deixado de lado pelo Alexandre Matos. E ele já adiantou a sua vida com esse clube turco. Mas ele deixou até o dia 25, aguardando uma possível sinalização do Vasco para decidir o seu futuro. Hoje, a grande tendência é que Souza de fato viste a camisa do Başakşehir, do futebol turco. Mas o desejo dele é vestir a camisa do Vasco. Então, se Alexandre Matos quer o Souza para o ano que vem, terá que correr. Tem mais um dia, até amanhã, para sentar com esse jogador e conversar sobre uma possível chegada dele ao Cruz Maltino. Olha, vascaíno, sinceramente, não sei se o Souza é a peça que vai resolver. Mas para quem renova com o Zé Gabriel, o Souza pode ser um ativo que vai ajudar muito o Vasco na próxima temporada. Mas enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. Outro nome que também há uma grande expectativa de fechar é o Kusevich, né?
Kusevich, chileno de 27 anos de idade, que vestiu a camisa do Coritiba nesta última temporada, é um nome que pintou sim no Vasco da Gama nesses últimos dias, um nome que já havia cruzado o caminho de Alexandre Matos em 2020 no Atlético Mineiro. Não é um interesse novo de Alexandre Matos, muito pelo contrário, é um interesse antigo. O Alexandre Matos gosta muito desse atleta e o Alexandre Matos fez questão de negociar com esse jogador. A negociação nesse momento está parada, mas o Vasco negociou sim com o Coritiba e com o empresário do jogador pela contratação de Benjamin Kusevich. O empréstimo até o final de 2024, com opção de compra no final desse contrato com passe fixado. O Kusevich é um nome com os valores altos mensais, ou seja, o salário, né, de Kusevich é alto para hoje um Coritiba que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e a intenção do Coritiba é sim emprestar o Kusevich para outro clube para aliviar a sua folha salarial, e o Vasco é o clube que nesse momento se aproxima mais de sua contratação. Mas como a gente acabou de trazer a vocês, o objetivo de Matos inicialmente é arrumar a casa, depois de arrumar a casa, iniciar os anúncios, e a expectativa é que quando inicie esses anúncios, o Kusevich vem estar nesse pacote de reforços que chegará à Colina Histórica. O nome que vem para substituir principalmente a ausência de Robson Bambu. Com a saída de Bambu, o nome que virá será Benjamin Kusevich. Porém, volto a repetir, as conversas nesse momento estão paradas, pois o Alexandre Matos está em território norte-americano. Assim que o retorno, né, acontecer, as conversas voltarão também a andar. E para finalizar, uma informação que a gente teve aqui nessas últimas horas, diretamente da imprensa argentina, foi sobre um nome que interessa ao Vasco da Gama, Frank Fabra. Para quem não conhece, esse atleta é um colombiano, lateral esquerdo, de 1,74 m, que veste a camisa do Boca Juniors nesse momento. Um atleta que inclusive disputou a final da Libertadores aqui no Maracanã como titular, vestindo a camisa do Boca. Está no Boca desde o ano de 2016. Ele se destacou muito vestindo a camisa do Envigado na Colômbia, foi comprado pelo Deportivo Cali, chegou a Independiente Medellín e o Boca Juniors no ano de 2016 contratou esse atleta. Um nome que pelo Boca é multicampeão, tem 4 campeonatos argentinos, 2 Copas da Liga da Argentina, uma Copa Argentina, uma Supercopa Argentina. É um jogador que aparece frequentemente, né, nas convocações para a seleção colombiana. Um atleta que tem 28 partidas com a sua seleção. É um jogador que inclusive no dia 12 de outubro vestiu a camisa da seleção da Colômbia contra o Uruguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Durante todos os 90 minutos foi titular aí da seleção colombiana. Então é um atleta importante, né? É uma peça importante tanto para a sua seleção quanto também para o Boca Juniors. Porém, por quê? Você pode até estar se perguntando, né? Por que um atleta que vestiu a camisa do Boca na final da Copa Libertadores estaria chegando no Vasco? Qual é a lógica disso? Torcedor vascaíno, se você viu a final da Libertadores, você pode perceber que houve um atleta expulso do Boca Juniors. E o atleta foi exatamente ele, o Frank Fabra. E nesse momento, a imprensa da Argentina confirma que o Frank Fabra, mesmo tendo um contrato vigente até com o Boca 2025, não vai ficar no Boca Juniors. Depois daquela derrota para o Fluminense dentro do Maracanã, o clima no Boca foi de muita instabilidade. Inclusive o técnico que levou o Boca Juniors à final foi demitido. Boca Juniors passará por uma grande reformulação. Boca Juniors não conseguiu se classificar para a Libertadores do ano que vem. Ou seja, vai haver essa reformulação no elenco. O técnico saiu. E o Frank Fabra, depois desse erro cometido na final da Libertadores, com a sua expulsão, não conseguiu mais voltar à equipe titular. O último jogo de Frank Fabra como titular no Boca Juniors foi exatamente vestindo a camisa do Boca na final da Libertadores. Só para vocês terem noção, né, da seriedade da situação e do peso que foi aquela expulsão para o atleta colombiano. De lá para cá, Frank Fabra não voltou a vestir a camisa do Boca. E se entende internamente no clube argentino que chegou ao fim, no caso, o processo, né? O processo não, mas chegou ao fim o tempo de Frank Fabra vestindo a camisa do clube argentino. Nesse momento, o atleta também entende isso, que acabou a sua fase vestindo a camisa do Boca Juniors e já procura um novo clube. E é aí que nós entramos no assunto sobre Vasco da Gama. Pois segundo a imprensa argentina, a página Soy Chinese, que é no caso uma página do Boca Juniors, né? Uma página que cobre o dia a dia do Boca. É como se fosse o Soy Chinês, é como se fosse um Sou Cruz Maltino, Sou Vasco, assim que se chama o torcedor do Boca, Chinese. E como está aparecendo aí na imagem a vocês, a informação. Segundo a conta do Infobosteira, ok, soube-se que o lateral de 32 anos é procurado pelo Vasco. Ramon Dias vê Frank Fabra como bom titular de seu time para que pudesse migrar para o futebol brasileiro e deixar para trás seu ciclo no Boca. E ainda prossegue, porém o colombiano
não deixaria Brandt sem 85, no caso Boca, de graça, já que tem contrato até dezembro de 25. Segundo o portal Transfermarkt, Fabra vale 1 milhão de euros, algo em torno de 5 milhões de reais, e tem cláusula de saída de 18 milhões, mas não descartam vendê-lo por uma oferta próxima ao seu valor atual, ou seja, uma oferta próxima ao valor de mercado do atleta e não a 18 milhões de reais, como é a cláusula contratual do jogador. Então, valor aí de venda que se aproxima de 5 a 6 milhões de reais, um nome que, segundo a imprensa argentina, está aí no radar da diretoria cruzmaltina. Lembrando, Vasco não tem lateral esquerdo, o único lateral esquerdo do Vasco é Lucas Piton. Riquelme está aí adiantado o empréstimo ao Sport Clube do Recife. O Jefferson, que é um lateral emprestado do Atlético Goianiense, tem contrato apenas até abril, e se não for utilizado por Ramon nesse ano, não será no ano que vem. Vasco terá que atacar o mercado sim, à procura de um lateral esquerdo, e é o primeiro nome que surge com a possibilidade de uma chegada. Bom nome, vascaíno, eu gosto muito para ser um reserva aí, acho que muda aí, dá um salto de qualidade a esse elenco do Vasco. Sendo Lucas Piton e Frank Fabra na reserva, gosto sim desse nome. Mas enfim, a gente fica por aqui, esse foi Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, deste domingo, véspera de Natal, e a gente volta aí, quem sabe à noite, com mais informações do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas!